programa Meu Amigo, segunda-feira, do Sport TV, Casagrande fez uma pergunta direta ao convidado, que era o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Por que tanta pressa para voltar ao futebol? Bem, a pergunta é absolutamente pertinente. E ela vem já de algum tempo. Por que tanta pressa? Por que o Flamengo foi até Brasília procurar o presidente da República, forçando uma situação, treinando até sem ter ainda autorizações, liberação, né, por parte do governo, das autoridades sanitárias? Bem, quem acompanha aqui o canal, meu trabalho na ESPN, meu blog no UOL, o podcast Posse de Bola, o podcast Muito Mais do que Futebol, enfim, meus textos no Estadão, lá na Gazeta do Povo, nos espaços, né, também que tem aqui nas redes sociais, sabe muito bem que eu vinha naquele começo todo de pandemia dizendo mais ou menos a mesma coisa que quase toda a imprensa vinha dizendo. É hora de trancar tudo, conter a curva do coronavírus, o futebol tem que parar para buscar um outro momento com mais segurança no qual possa voltar. Depois disso tivemos uma situação em que os alemães conseguiram criar uma situação favorável e voltaram à Bundesliga, já são 5 rodadas sem nenhum problema. A Espanha terá jogo entre Sevilha e Betis nessa quinta-feira, volta de La Liga. O Campeonato Português já voltou. O Campeonato Inglês volta dia 17, está voltando aí a Copa Itália, Campeonato Italiano, enfim. As competições europeias estão retornando, entre outras ligas menos importantes. E aqui no Brasil o que acontece? Aqui no Brasil, ao contrário do que houve na Europa, a curva ela não fez o movimento para baixo. O número de mortos continua subindo. Daqui a pouquinho teremos 40 mil pelo andar da carruagem. O cenário é muito preocupante. Parte do comércio aberto em São Paulo já gerou aglomerações em regiões de lojas populares, né, aqui da capital paulista. No Rio de Janeiro também não é diferente em situações do gênero. Em outros estados, shopping center aberto e tudo, algo totalmente inadequado. Então o que está acontecendo, gente, na nossa sociedade é que o Brasil entrou numa loucura que está desafiando o vírus. Então a pessoa põe uma máscara ali, passa um álcool gel na mão e vai embora. O que isso significa? Significa que a tendência é que essa curva continue subindo. E aí nós voltamos àquela discussão do começo, a questão econômica. O Brasil desperdiçou a oportunidade de conter a curva com um bloqueio, um lockdown, como o pessoal passou a chamar, né? Não tem necessidade de usar essa expressão, mas enfim, para tornar até mais fácil a compreensão, né, que tem gente que só fala inglês, com esse bloqueio, com um bloqueio de verdade, como aconteceu na Itália, no norte do país, em muitos lugares na Espanha, na Argentina, né? Nós teríamos o quê? Certamente a contenção da expansão do vírus. Se isso tivesse ocorrido, evidentemente nós teríamos hoje uma condição melhor para a volta gradual de algumas atividades econômicas. Mas tudo está sendo feito de forma muito atabalhoada. Em algumas cidades, o comércio abre, algumas atividades voltam, aí sobe o número de contaminados, aí os caras trancam de novo. Não há coordenação, não há nada. Isso vem de Brasília para baixo. E é evidente que políticos, governadores, estão, em muitos casos, ajustando as suas medidas em função da repercussão, preocupado com a sua imagem política, com seus planos futuros em eleições, em aliados e tudo mais. E também com parte do eleitorado, porque o eleitorado, no caso a população, tem diferentes posições com relação a isso tudo. Bem, depois dessa longa introdução, essa contextualização, vamos ao futebol. No primeiro momento, o futebol tinha que parar. E aí a pergunta do Casagrande faz sentido. Por que a pressa? Porque desde lá de trás o Flamengo está com pressa. Porque enquanto os times gaúchos voltavam a treinar, com índices bem mais baixos de Covid-19 no Rio Grande do Sul, os números no Rio de Janeiro eram aterrorizadores e o Flamengo ainda assim queria treinar. Só que o Brasil perdeu a chance. Como é que faz? Quanto tempo os times podem ficar sem jogar e os clubes vão suportar sem receita? Esse é o ponto. Segundo o César Grafietti, o maior especialista em finanças dos clubes de futebol no Brasil, 3 meses para a maioria é o limite. Já estão estrangulados. Alguns aguentam mais tempo. Mas cada vez mais me parece necessário que os clubes se organizem e discutam uma forma, atenção para a palavra, segura, forma segura de retornar às suas atividades treinando e jogando. Cada vez mais fico convencido de que o modelo da NBA, e já falei isso aqui outras vezes e vou repetir, ele é o mais adequado. Os jogadores são testados, atenção, depois são testados. Todo mundo negativo? Negativo. Todo mundo no CT. Aí quem não tem CT? Cabe à federação, os times mais pobres, digamos assim, com menos dinheiro, federação local, CBF, ajudar, subsidiar, fecha um hotel que tenha
uma boa academia, que tenha lá academia nem estou usando, né? Mas que tenha uma estrutura, um campo de futebol, um local para fazer um treinamento minimamente adequado, e vai jogar, vai ficar todo mundo ali, todo mundo na bolha. Da mesma forma que na quarentena você é orientado a ficar em casa, você e quem mora na sua casa, mais ninguém, sem receber visita, sem entra e sai, sem ir para a rua toda hora, né? Só para comprar o que é necessário, rapidamente voltar. Da mesma forma, você pode isolar essas pessoas dentro do centro de treinamento, ou no hotel, no caso do clube que não tem CT. E aí as pessoas vão ficar lá dentro treinando, se alimentando, trabalhando e tal, no dia a dia. Os funcionários também de manutenção, da alimentação, cuida do gramado, ficando ali também, todos ali direto, sendo pagos também, hora extra para esse pessoal, claro, está trabalhando. E depois saindo para jogar. Sai, joga e volta, sai, joga e volta, testando, fazendo o teste do Covid-19, como já está sendo feito com os jogadores de futebol e as pessoas que o cercam, até familiares, em muitos casos, não só os funcionários que trabalham próximos aos atletas. Para que você possa ter jogo, e com o jogo você vai gerar receita, pelo menos vai gerar receita de televisão, os patrocinadores vão ter de novo exposição, você pode criar algumas ações até para beneficiar o seu sócio torcedor de alguma maneira no dia de jogo, algum tipo de benefício, algum tipo de agrado que ele possa ter pela internet, acesso a algum tipo de vídeo que mostre o bastidor. De repente você pode transformar esses treinos fechados em um Big Brother, pelo menos na parte que não atrapalha a preparação técnica do pessoal, e você pode abrir isso para o seu sócio torcedor. Você pode criar situações até, né, para que essas pessoas que colaboram com o clube tenham algum tipo de vantagem ali, mas você precisa de ação. E por que eu estou falando isso? Você vai até dizer, você mudou de ideia? Sim, eu estou adequando o meu pensamento à realidade. E a realidade mostra o seguinte: 3 meses nada foi feito, o número só subiu. E agora? Vamos esperar o quê? 7, 8, 9, 10 meses? Cara, os clubes vão quebrar. Os clubes vão quebrar. Então eu não concordo com os meios utilizados pelo Flamengo para voltar a treinar com essa pressa, ir até o Bolsonaro, acelerar tudo, treinar antes da autorização. Agora nós temos o governador do Rio ameaçado de impeachment. O governador de São Paulo com preocupações diversas, parece preocupado com a parte política, porque ele muda de atitude, ele afrouxa aqui e aperta lá, afrouxa lá. Pô, como é que fica isso? Desalinhado muitas vezes o prefeito com o governador de alguns estados, com prefeitos de capitais e cidades importantes, com opiniões diferentes, posturas diferentes. Gente, aonde isso vai parar? E aí o futebol precisa procurar o quê? Voltar em segurança. De novo a palavra, em segurança. De uma maneira segura. É possível? Acho que todos têm que fazer esforços nesse sentido, para encontrar um meio de o futebol poder voltar, para os clubes não quebrarem, mas em segurança. É possível isso? Que o número está subindo, mas o jogador de futebol, as pessoas que trabalham com jogadores, eles podem muito bem, da mesma maneira que em muitas atividades as pessoas estão trabalhando em casa, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando em casa, fazendo meu trabalho o dia inteiro, horas e horas, trabalhando até mais do que o normal, na minha rotina, e sem necessidade de ficar na rua toda hora. O jogador de futebol pode viver no CT. Ah, mas vai ficar longe da família, gente. Aí são circunstâncias. Na Copa do Mundo eles ficam 45, 50 dias. Na Copa América também. Aí todo mundo quer ser convocado. Aí não tem saudade. Claro, fica ali, digamos, 10, 15 dias, faz 2, 3 jogos, se a bola voltar a rolar, antes, né, para fase de treinamento, pelo menos umas 10, 15 dias de treinamento, no mínimo, para os caras readquirirem a forma física e técnica. E depois tem ali uma folguinha de 2 dias, rever a família, volta de novo. Em várias profissões, as pessoas ficam longe dos seus familiares. Quem trabalha na marinha mercante, que fica meses dentro de um navio, às vezes até o outro lado do mundo e volta. Existem casos que o cara fica 6 meses sem ver a família. E quem trabalha, por exemplo, em plataforma de petróleo, fica 15 dias na plataforma, geralmente é assim, né? 15 dias em terra, você fica sem ver a família, dia do aniversário do filho, dia do ano novo, Natal, Carnaval, dia santo, você está escalado, caiu na escala, você está lá. Então por que o jogador de futebol não pode ficar confinado ali, trabalhando, saindo em dias específicos, no momento de uma crise dessas? Cara, se não for assim, se não voltarem, esperarem o momento adequado, que a gente não sabe nem quando vai chegar, o futebol vai quebrar. Vai quebrar. E não sou eu que estou falando isso não. Isso aí é o que prevém as pessoas que analisam os números. Então até a preocupação dos dirigentes ela é pertinente. O problema é a forma como as coisas são feitas e a falta de uniformidade, de união na hora de discutir. É cada um por si, pressão política, tudo feito da maneira errada, né? Inadequada. Mas, respondendo a pergunta do Casagrande, lá atrás, eu acho que aquela pergunta ela tinha, digamos, uma resposta. Por que a pressa? Ah, porque eu quero. Não tem resposta convincente, não havia. Hoje, por que a pressa? Não é nem pressa, porque é a necessidade. Se não encontrarem uma maneira do futebol voltar em segurança, repito, num período razoável de tempo,
aí vai ser muito complicado. Aí vai ficar muito ruim para muitos clubes do futebol brasileiro. A quebradeira ameaça ser geral, com raríssimas exceções. Reflita sobre isso. Insegurança. Insegurança. Jogadores em segurança, profissionais em segurança. Ninguém zanzando por aí, não. Nem andando de bicicleta, né? Fazendo o que não é aconselhável em meio a uma pandemia de um vírus que é transmitido da maneira que a gente já sabe. Saudações.